tudo. Nós vamos atualizar agora o que é novidade. O Miguel ficou com várias dúvidas ontem sobre a história do envenenamento, viu? Do envenenamento em Parnaíba. Eu vou trazer já o primeiro trecho, porque é entrevista coletiva à imprensa sobre os novos desdobramentos sobre o caso de envenenamento familiar ocorrido em 1º de janeiro em Parnaíba. Os delegados Ulanes Pinheiro e Abimael Silva e a Islã Magalhães relataram, esses três aí, relataram novos detalhes sobre as investigações. Na oportunidade foi levantando vários questionamentos e se levantou os comentários nas redes sociais criticando o trabalho da Polícia Civil, que tudo isso vai ser investigado, sabia disso? Tem muita gente criticando o trabalho da polícia nesse caso e vai ser realmente investigado o trabalho da polícia, eu já adianto para vocês, tá? Vai ser investigado o trabalho da polícia, segundo o que eles mesmos falaram nessa coletiva. Bota no início aí com áudio. Também a polícia acompanhou alguns comentários que estavam sendo feitos em redes sociais por algumas pessoas, referindo-se, né, que a Polícia Civil era incompetente, que estava deixando de fazer certas coisas, insinuando até crimes graves, né, como é o crime de prevaricação e o crime de fraude processual. Então essas pessoas, elas serão responsabilizadas, elas serão intimadas e investigadas para saber o que elas queriam dizer naquela rede social quando disseram que a Polícia Civil era incompetente, ou que a gente estava deixando de fazer nosso papel, ou que foi alterado alguma prova, algum objeto apreendido durante a investigação. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo que nós vamos exibir agora vai trazer um outro passo a passo, não é isso? O delegado revela inspiração do Francisco para escolher o veneno sem gosto e sem sabor. Ele poderia ter usado diversos venenos. Ele escolheu justamente o veneno que não ia ter gosto nem sabor. Tudo para ficar, tentar ficar na surdina. Novos detalhes agora sobre o caso desse envenenamento familiar em Parnaíba. Em entrevista coletiva, delegados discutiram os desdobramentos do crime, destacando a inteligência do Francisco no planejamento meticuloso do ataque. O delegado Abimael Silva revelou que a escolha do veneno foi influenciada pelos livros que foram encontrados na casa do Francisco. Coloca o delegado falando sobre isso. Bom dia! Aí vem a história de onde foi a inspiração do Assis para escolher um veneno sem gosto, sem sabor. O Assis, uma pessoa muito inteligente, meticulosa, paciente, né? Nós voltamos a conversar, inclusive, com pessoas que conheciam o Assis da infância, da adolescência, do trabalho. O Assis, todo mundo disse a mesma coisa, ele é muito inteligente. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ao contrário da Maria, é uma pessoa analfabeta, é uma pessoa que não sabe nem a data de nascimento, ela não sabe o nome completo dos filhos, ela é uma pessoa completamente o oposto nessa questão de conhecimento. Mas os dois casaram perfeitamente na personalidade má que eles tinham. Não é? E um crime meticulosamente planejado, né? Depois, se vocês quiserem perguntar de onde foi que a investigação verificou essa escolha dos métodos, a gente fala da questão dos livros, certo? O primeiro crime, 22 de agosto de 2024. Vale ressaltar que o Francisco deixava as duas à vontade. Que duas, Dudu? A matriarca. Lembra que ela tinha um caso com a moça que ela matou? Lembra, Miguel? Que a matriarca tinha um caso com uma moça que ela matou? Que foi a 8ª vítima do envenenamento? Pois é. A polícia questionou o Francisco. Falou: Francisco, você sabia que as duas tinham um caso? E o Francisco falou: sim. Eu sabia que tinha um caso amoroso entre elas e eu deixava elas à vontade. Sabe onde o Francisco falou isso? Durante esse interrogatório à polícia. Francisco Assis declarou que sua esposa, Maria dos Aflitos, mantinha um relacionamento amoroso com a Maria Joycilene, última vítima da série de envenenamentos que ocorreu na cidade de Parnaíba. A declaração foi feita durante o questionamento do delegado responsável pelo caso. Ainda segundo Francisco, ele viu as duas
dormindo juntas várias vezes. Ele falou o seguinte: eu dormi em uma rede dentro do quarto, disse ele. Em algumas ocasiões, ele relatou ter deixado o cômodo para que as duas ficassem sozinhas. Ele fala assim: eu mesmo saía e deixava lá, elas ficavam no quarto à vontade. Então, quer dizer, ele sabia que as duas tinham envolvimento amoroso e fazia vista grossa. Aí eu te pergunto, como que um cara, Miguel, você que já é um cara casado, um cara comprometido, você se deixaria sua mulher à vontade sabendo que ela teria relação com uma outra pessoa? Então já começa a paranoia do cara aí, né? Já começamos a ver que o Francisco já não estava muito lelé das ideias. Se bem que hoje, né, é comum, né, Miguel, essa história aí de trisal, quadrisal, quinquisal, sextisal, até cantor, né? Até cantor, assumidamente, em entrevista, já assumiu que tinha 2, 3 mulheres e tal. Tem uns que tem até 5 mulheres, mas não assume, né? Faz debaixo dos panos. Agora, você vai ver o momento que o Francisco fala sobre isso. Coloca no ar com áudio aí, vamos ouvir. Eu tinha falado antes que tinha um relacionamento da Joyce com a sua mulher. Isso. Né? Esse relacionamento era um relacionamento amoroso? Era que tipo de relacionamento? Conjugal, porque o conjugal é aquele que é junto, né? Sim. Amoroso é aquele que tem aquele encontro era uma relação íntima, né? Tinha. Supostamente o senhor acredita que tinha beijo, tinha sexo, tinha. O senhor viu as duas dormindo na mesma cama alguma vez? Várias vezes. Várias. E o senhor participava lá delas dormindo na mesma cama? Eu dormia numa rede, dentro daquele quarto. Quem era que ele tirava do quarto para ficar no quarto da Maria? Quem me tirava do quarto? Ou era o senhor que saía e deixava elas lá? Eu mesmo saía e deixava à vontade elas. Elas ficavam lá no quarto à vontade? Desta vez agora, nós namoramos naquela casa. Desta vez agora. Eu me obriguei, elas duas pegou, se deitou lá na cama e ficou lá na Maria. Aí eu olhei, tava lá tudo. O que elas estavam fazendo? O que elas faziam? Não era fazendo na minha frente não. Mas o senhor acha que elas tinham relação? Tinha, sim, tinha. Coisa importante da gente ressaltar é que a suspeita de envenenar a família, a matriarca que agora está presa, né, porque está preso o Francisco, ele continua preso porque ele participou dos envenenamentos, mas também quem também teria acobertado tudo e até envenenado pessoas foi também a matriarca que já está presa. E essa matriarca suspeita de envenenar essa família em Pardaíba, ela na época que estava solta, que ninguém ainda desconfiava dela, ela ameaçou um repórter na época e negou participação. Maria dos Aflitos Silva, a matriarca da família, que perdeu 7 membros por envenenamento, na época ameaçou a repórter Luzia Paula, enquanto a jornalista realizava seu trabalho na casa, em frente à residência onde as vítimas passaram mal após ingerirem alimentos contaminados. A suspeita negou qualquer participação no crime, porém, pouco depois da gravação do vídeo, ela foi presa, acusada de envolvimento na morte de 8 pessoas, sendo 7 da mesma família. Vamos ver o momento em que a repórter é ameaçada por ela. Abre o áudio, vamos ouvir. Bebeu, minha filha, mas não tinha envenenamento e para essa reportagem aí. Pode contar. Eu sei, irmã. Pode contar, porque eu disse que não ia dar reportagem. E pare com isso. Mas a gente aqui tá na rua, Ela Maria. tá envenenada com a minha irmã. Antes ela beber água, ela já tá... Mas eu não disse que ela tá envenenada, eu não disse. Eu não falei que ela tinha envenenado, não. Deixa, respeito. A Sempre boca tá respeitando. pedindo. Respeito. E corte isso aí. Pode parar com esse gravamento aí, pode parar. Eu não quero mais. Pode desligar isso aí, eu não quero mais. Tá Bom, ouvindo, gente, Luzia? respeitar a Maria, eu vou Tá fechar. ouvindo? Eu vou encerrar a live, viu? Tá ouvindo? Você entendeu? Na época que aquela 8ª mulher foi morta, que até então a gente não sabia se ela tinha sido envenenada ou se ela foi vítima de um infarto. Pois é. Essa mulher, quando ela morreu, a imprensa toda foi lá para a porta da casa. E aí a repórter falou, tem a possibilidade dela ter sido também envenenada e tal. Aí a matriarca, quando ouviu isso, foi lá, falou, não quero você falando que ela foi envenenada não. Tu não sabe se ela foi envenenada ou não. Começou a discutir, ameaçar a repórter, mandando a repórter tirar o conteúdo do ar. Sendo que a matriarca que tinha envenenado e a mulher realmente morreu envenenada, essa 8ª vítima. Ela tomou um café envenenado. Que loucura.
O acusado de envenenamento diz que sabia do relacionamento da esposa com a vizinha. O caso do envenenamento dessa família em Parnaíba segue cercado de muitos mistérios. Na última sexta-feira, Maria dos Aflitos, patriarca da família, foi presa sob suspeita de envolvimento direto no crime. Dias antes, tá aí, ó, seu companheiro Francisco de Assis Pereira da Costa já havia sido detido, acusado de ser um dos responsáveis pelas mortes. Durante depoimento disponibilizado pela polícia, Maria dos Aflitos admitiu participação no crime e confessou ter assassinado Jocilene. Ela afirmou que envenenou a vítima acreditando que isso poderia ajudar a libertar o Francisco de Assis, comparando a situação com o que aconteceu com a Lucélia. O que houve é que estava cega de amor pelo Assis e para tê-lo de volta poderia acontecer o mesmo caso. Ela gosta muito dele, ainda gosta, disse a Maria. Então quer dizer, o Francisco, meu povo, quando ela envenena essa outra mulher, não foi à toa, ela tinha objetivo com o envenenamento dessa outra mulher. Porque o Francisco, quando essa oitava morreu, ele já estava preso. Então, o pensamento dela foi, eu vou envenenar e matar essa mulher sem ninguém saber, vai aparecer mais uma envenenada morta, e vão falar que não é o Francisco o culpado, como a gente chegou a pensar aqui. Lembra? Quando teve a oitava morte, eu vi pessoas comentando ali na rede social, no nosso YouTube, falando, não foi o Francisco, porque morreu mais uma envenenada. E ele está preso, então não foi ele. Mal sabia que era a matriarca tentando livrar a culpa do Francisco, matando uma mulher lá envenenada. Porque ela pensou o seguinte, se a vizinha dos cajus lá, do menino do caju, a vizinha que foi culpada sem ter culpa. Quando a vizinha foi solta porque mais pessoas tinham continuado a morrer envenenada. Então ela foi na mesma linha, foi na mesma base. Vamos ouvir mais um trecho aí do depoimento. Então, se uma tivesse acrescentado veneno lá na panela, a outra tinha visto. Não tinha? Aí é que tá a questão aí, né? Então se a Lívia jogou o veneno, ou a Joyce, a Lívia ou a Joyce viram quem foi que colocou, porque foi colocado desse momento para trás. Não foi? Nesse decorrer aí desse período entre as duas lá, andando pela cozinha, aí alguma coisa aconteceu por lá. Então tem 3 pessoas que mexeram na panela, Sr. Assis. O senhor acredita que a Lívia e a Joyce estavam juntas. Uma ou a outra viu elas jogando o veneno dentro da panela e mexendo. E depois tiraram de uma panela e botaram na outra. Pelo que eu sei lá, a Lívia nunca foi uma mulher esperta assim na cozinha não. E nem faz comida nem casa. Deve ter botado o arroz em alguma panela, deixou esquentar e era toda hora. Dava pra Joyce ter colocado o veneno na panela sem a Lívia ver? Mas só Deus tem aí dizer isso aí, eu não posso. Não, a gente tá na investigação dos homens aqui. Deus tem um julgamento dele depois da nossa morte. Né? A gente tem um julgamento dos homens. E para isso a gente precisa tirar todas as dúvidas. Francisco? Então assim, dava pra Joyce ter colocado o veneno, ela estando na mesma cozinha junto com a Lívia? Com certeza. E dava para o senhor ter colocado o veneno sem ninguém ver, quando ninguém estava na cozinha? Também, da mesma forma. Dava, né? Dava sim. Só tinha 3 lá. 3 pessoas. Então, você de casa viu essa situação, não viu? A outra novidade que a polícia nos revelou. A matriarca chegou na época a registrar um BO contra a vizinha. Lembra da Lucélia? Lembra a Lucélia que chegou a ser presa porque estavam falando que ela tinha dado caju envenenado para os meninos que morreram e depois a vizinha acabou sendo solta. Na época, para tentar tirar a culpa do Francisco, porque até então ninguém sabia que o Francisco, naquela altura do campeonato, era o culpado ainda. Ninguém sabia. A matriarca registrou um BO contra a Lucélia, que era inocente nessa história. Então tentaram jogar a culpa na Lucélia para tanto a matriarca quanto o Francisco ficarem livres da culpa dos envenenamentos. Na época, a polícia até fala que a matriarca, que agora está presa, chegou a acusar a Lucélia. Falou, meus netos foram envenenados pela velha dos cajus.
chamou a Lucélia de velha dos cajus. Só que a polícia descobriu tudo, que na verdade, os 2 menininhos, os primeiros que morreram ainda no ano passado, foram mortos com veneno no suco e não veneno em caju. Só que na época, tanto a matriarca quanto o Francisco colocaram a culpa na vizinha, que era a Lucélia, que não tinha nada a ver com essa história. Falou, não, ela chegou aqui dando presente, dando caju de presente para os meninos, e realmente foi isso. A Lucélia, na época, deu caju de presente para as crianças, só que não era caju envenenado. E aí a matriarca usou que aqueles cajus é onde estava o veneno que matou as 2 crianças. Mas na época, faltou o quê? Investigação por parte das autoridades. Porque uma coisa é falar até papagaio fala. Outra coisa é comprovar. Deram a desculpa que não tinha os equipamentos necessários, ou estavam aguardando esperar os equipamentos necessários para se fazer. Mas por 5 meses, enquanto isso, uma inocente poderia estar presa, como é o fato que aconteceu, que é o caso da Lucélia, que foi presa inocente. Vamos ver mais um trecho aí do momento em que a matriarca fala aí sobre essa questão aí do BO contra a vizinha. Tem o vídeo dela, não tem? Tem o vídeo da matriarca, não tem? Porque antes dela ser presa, ela prestou depoimento. É do delegado falando sobre isso, deixa eu ouvir. Sociais, eles disseram que surgiu a história do caju. A história do caju surgiu de quem? Do Francisco de Assis. O Francisco de Assis foi um caju, porque eles estavam querendo investigar o que tinha acontecido, que intoxicação era aquela, por que as crianças estavam passando mal. Inclusive, eles chamaram os outros filhos da Francisca para verificar se as outras crianças estavam intoxicadas, porque eles queriam saber o que eles tinham comido, poderia ser um alimento. E o Assis disse, foram os cajus que eles receberam. O Assis disse no interrogatório dele que na noite ainda do fato, ele voltou na casa, pegou uma sacola que tinha cajus, amarrou. No primeiro momento ele disse que colocou no congelador, depois ele disse que colocou no armário. E ele avisou para todo mundo da casa, ninguém mexe nessa sacola que eu vou entregar para a polícia para fazer a perícia nos cajus. No dia seguinte de manhã, a dona Maria dos Aflitos vem na delegacia da mulher, induzindo a polícia a erro, registra um boletim de ocorrência dizendo que os netos foram envenenados pela véia dos caju, a Ceferina Lucélia. A partir desse BO é instaurado um inquérito, aí vem a história. A polícia vai até o local, o Assis entrega a sacola de cajus para polícia. Esse fato a gente só está sabendo agora, recentemente, porque ele foi omitido na primeira vez pela Maria dos Aflitos. Vocês estão vendo como sempre os dois tentando afastar essa história? E a partir daí veio o desenrolar da investigação. No dia seguinte, a Polícia Civil fez uma busca e apreensão na casa da dona Lucélia. Na casa da dona Lucélia, ao chegar, a polícia pergunta, dona Lucélia, a população já estava lá para fazer o linchamento. A dona Lucélia, ela pergunta, dona Lucélia, a senhora tem veneno na sua casa? Não tenho. Dona Lucélia, a gente vai procurar. A polícia procura e a polícia acha um veneno. O mesmo veneno que envenenou as crianças. Dona Lucélia, que veneno é esse? Um álibi horrível que a dona Lucélia tinha. É do meu irmão que estava querendo praticar suicídio. Inclusive a matriarca, tanto a matriarca como o padrasto, agiram juntos em caso de envenenamento da própria família em Parnaíba. Então é comprovado que tanto o Francisco quanto a matriarca agiram juntos. É o que fala a polícia. Acreditava, não é? E aí vem, no dia seguinte, a Jocilene, que estava na festa, chega meio-dia para almoçar com a família, como era de praxe. E a Jocilene chega na hora do almoço e diz, vamos fazer um arroz. Aí diz, não, assim, não é para fazer arroz. Isso quem disse foi a Lívia, filha da Maria, a própria Maria, a Jocilene. Elas confirmaram que era para fazer outro arroz, e o Assis disse, não, é para aproveitar porque não é para desperdiçar. Hoje é dia 1º, está tudo fechado. A gente vai aproveitar esse arroz aí. Ele induziu as vítimas a fazer o arroz. Só que tinham 3 alimentos. Um feijão tropeiro do dia anterior, o baião de 2 e os peixes que o Assis também mandou a Jocilene fazer. A filha da Maria dos Aflitos esquentou o arroz, tirou de uma panela, colocou na outra para requentar. A Jocilene fritou os peixes. E o Assis preparou só para Maria um frango. Ninguém mexe nesse frango, esse frango é só da Maria. Não é para comer do frango, ou seja, ele não deixou que ninguém comesse do outro alimento, porque ele sabia que se alguém quisesse experimentar de um outro alimento, talvez no começo do dele, né? Do envenenado. E a Maria ficou
de forma proposital, deitada na cama, para não gerar nenhuma suspeita e não comeu nenhum dos alimentos. Os primeiros que se alimentaram do baião foram os primeiros a morrer. Porque a gente acredita, inclusive a questão da perícia, quando o baião foi mudado de... Tinha tanto veneno, senhores, na panela, tanto veneno, que na panela original onde foi feito o alimento, ele foi tão misturado e ele foi tirado quase todo de uma panela colocado na outra, que no pregado, no fundo do arroz tinha veneno, na parede da panela tinha veneno, foi encontrado veneno nessa primeira panela. Nas vasilhas que as pessoas utilizaram para comer tinha veneno. Então, quando foi acrescentado água e requentado, a maior concentração subiu. Os primeiros que se alimentaram foram os que morreram. As 5 vítimas do segundo caso. Quem sobreviveu? Quem não comeu do arroz, que por uma questão de trivial lá na hora, não vou comer desse arroz. Foi a Jocilene e o filho dela. Não estavam contaminados, não tinham nada no sangue. O restante, todo mundo estava contaminado, inclusive o Assis, a gente vai explicar por quê. E a Maria de Fátima, que chegou atrasada no almoço, e os meninos, os outros filhos da Maria, que estavam ali pela rua e chegaram atrasados. E aí veio o desastre do segundo caso, a tragédia, e todo mundo foi socorrido pelo SAMU. Todo mundo foi socorrido pelo SAMU. Só quem ficou em casa? O Assis e a Maria dos Aflitos. O Assis, de maneira muito fria, gerou suspeita da polícia, e isso foi... A gente estima, pelos depoimentos, que por volta de 1 hora todo mundo já tinha comido. O SAMU chega e o primeiro policial civil que chega na cena do crime, ele chega 3h30. Ele encontra o Assis perambulando por ali sem apresentar nenhum sintoma. 3h30. Todas as outras vítimas já tinham sido socorridas. Porque ninguém sabia o que estava envenenado. E eles foram levados para o hospital. Quem não foi? O Assis e a Maria ficaram lá. O agente de polícia chega para o Assis e pergunta: cara, tu não está passando mal, tu comeu? Não. Não comi. Ah, tu não comeu? O Assis um alerta na cabeça do Assis, né? Eu acredito. E aí vem o segundo policial militar. Ei, tu não comeu não, cara? Rapaz, eu comi um pouco. Aí foi. No depoimento o Assis disse que comeu tudo. Certo? Depois, 4h30 da tarde, já 13, 14, 15, 16, mais de 3h30 depois, a polícia militar pega o Assis e diz: ó, já que você não passou mal, vamos levar até a delegacia, você registra o BO e explica essa situação toda. A gente pegar todos os detalhes. E o policial militar, aí o Assis, foi os peixes, o pessoal lá, rapaz, dos peixes que trouxe esses peixes. Foi os peixes que fez mal. O primeiro caso seria um ensaio para a série de mortes em Parnaíba. O veneno estava não no caju, mas num suco que aquelas 2 crianças tomaram, diz o delegado. Dona Assis, onde o Assis estava no dia do primeiro crime, ela disse: ele estava no trabalho. Eu perguntei para o Assis: onde você estava, Assis? Eu estava no trabalho. Quando as provas foram surgindo e a gente foi verificando que era uma história que não batia com os horários que a Maria estava dizendo, no segundo depoimento a Maria disse que o Assis tinha chegado durante os meninos passar mal. No terceiro depoimento, o Assis confessou que tinha chegado na cena do crime antes dos meninos passarem mal. E no final, a Maria dos Aflitos confessou que o Assis colocou veneno num suco de pacote colorido, aqueles coloridos, da mesma forma que foi no terceiro, no café, e deu para as crianças tomarem. E em menos de meia hora eles começaram a passar mal. E eles chegaram no hospital depois das 7 horas. Era um horário completamente incompatível com o horário que eles chegaram com os cajus. Os cajus foram 3h30 da tarde. Não tinha ninguém em casa. Foi o horário que as testemunhas disseram que viram eles pegando os cajus. Foi o horário que a Maria dos Aflitos disse que eles pegaram o caju. É incompatível esses meninos terem comido caju 3h30, 4 horas e só terem passado mal perto das 7. Por conta da relação, deixa eu botar o meu também no silencioso. Aí já tá. Da relação da sintomatologia que apresenta em meia hora. Beleza? Então ocorreu o crime, os meninos foram socorridos por meio próprio
Eles chegaram até o hospital Nossa Senhora de Fátima, o anexo do EDA, que é a ala pediátrica. Depois das 7 horas, foram ouvidos todos os profissionais de saúde que atenderam, eles foram unânimes em dizer, nós entramos no plantão 7 horas, não tinha nada acontecendo. As crianças chegaram depois das 7. Quando as crianças chegam no intervalo de 10 minutos, as duas em parada cardiorrespiratória, em estado gravíssimo, só para você ver o tamanho da toxicidade do veneno, a equipe se desmembrou em duas. Uma equipe para atender a família e a maior parte de 3 médicos, enfermeiros e técnicos para fazer a reanimação e a estabilização dos meninos no hospital. E foi nesse momento que os assistentes sociais, eles disseram que surgiu a história do caju. A história do caju surgiu de quem? Do Francisco de Assis. O Francisco de Assis foi um caju, porque eles estavam querendo investigar o que tinha acontecido, que intoxicação era aquela, por que as crianças estavam passando mal. Inclusive, eles chamaram os outros filhos da Francisca para verificar se as outras crianças estavam intoxicadas, porque eles queriam saber o que eles tinham comido, poderia ser um alimento. E o Assis disse, foram os cajus que eles receberam. O Assis disse no interrogatório dele que na noite ainda do fato, ele voltou na casa, pegou uma sacola que tinha cajus, amarrou. No primeiro momento ele disse que colocou no congelador, depois ele disse que colocou no armário. E ele avisou para todo mundo da casa, ninguém mexe nessa sacola que eu vou entregar para a polícia para fazer a perícia nos cajus. No dia seguinte de manhã, a dona Maria dos Aflitos vem na delegacia da mulher, induzindo a polícia a erro, registra um boletim de ocorrência dizendo que os netos foram envenenados pela véia dos caju, a CFE Ana Lucélia. A partir desse BO é instaurado um inquérito, aí vem a história. A polícia vai até o local, o Assis entrega a sacola de cajus para polícia. Esse fato a gente só está sabendo agora, recentemente, porque ele foi omitido na primeira vez pela Maria dos Aflitos. Vocês estão vendo como sempre os dois tentando afastar essa história? E a partir daí veio o desenrolar da investigação. No dia seguinte, a Polícia Civil fez uma busca e apreensão na casa da dona Lucélia. Na casa da dona Lucélia, ao chegar, a polícia pergunta, dona Lucélia, a população já estava lá para fazer o linchamento. A dona Lucélia, ela pergunta, dona Lucélia, a senhora tem veneno na sua casa? Não tenho. Dona Lucélia, a gente vai procurar. A polícia procura e a polícia acha o veneno. O mesmo veneno que envenenou as crianças. Dona Lucélia, que veneno é esse? Um álibi horrível que a dona Lucélia tinha. É do meu irmão que estava querendo praticar suicídio. Tem um detalhe importante dessa história toda, tá? Quando eles envenenam as 2 primeiras crianças, foi um teste, tanto do Francisco como da matriarca da família, vamos testar aqui matando esses 2, se der certo a gente mata o resto da família que a gente quer matar. Porque quando matam as 2 crianças, na cabeça deles deram certo. Porque quem estava preso era a Lucélia, que não tinha nada a ver com a história. Então deu certo, vamos então envenenar o resto que vai dar certo também. Aí que a casa caiu para eles.